Mais uma vez aqui estamos. Paz para todos nós. É importante que a gente possa ter esses momentos periódicos de reflexão, de coração para coração, junto com aqueles que têm têm o mesmo princípio de pensamento que nós tenhamos, não é? E hoje eu pensei em falar sobre os nossos momentos de crise, como sairmos deles, como estarmos nele, como enfrentarmos as dificuldades. Antes de falar nisso, nos momentos de crise, eu peço a vocês, deem uma movimentada no nosso singelo canal, dá um like ou até mesmo um dislike, faça um comentário, no final compartilhe com alguém. Se possível, deixa ligado até o final e lá no final você dá o like, porque aí fica caracterizado que você verdadeiramente assistiu o nosso pequeno bate-papo. A gente já faz pequeno exatamente para não ocupar muito tempo de vocês. Então, há um espírito que eu gosto muito de ler os seus comentários, porque ele fala pouco de forma profunda, sincera, que chama a atenção de todos nós. Gosta muito de falar sobre o trabalho. É Batuíra. E Batuíra traz para nós, no livro Mais Luz, ele traz duas pequeninas mensagens que eu vou pedir licença primeiro para ler essas mensagens e depois a gente vai conversar um pouquinho. Veja bem o que ele fala para nós sobre esses momentos de crise. Ele diz assim: às vezes é preciso que a luta se faça constrangedora e terrível para que os amores que possuímos se mostrem na expressão mais ampla da sua própria grandeza, assim como é preciso que anoiteça para que vejamos do mundo as estrelas que acendem a vida eterna na imensidade. Olha que coisa linda. E ele prossegue: nas horas de aflição, pensemos nisso, meditemos simplesmente nisso e levantemos as próprias energias, que o Senhor elastecerá e abençoará. E aí tem um outro trechinho pequenino dele. Ele fala na necessidade de termos mais união. E ele diz assim: o nosso esforço maior em serviço não será tanto aquele de conquistar valores e recursos novos, mas sim o de manter o espírito da realização perante os objetivos a serem alcançados. Tenhamos coragem e continuemos trabalhando e servindo. A senha, indiscutivelmente, para o acesso às realizações crescentes que demandamos será união por dentro, integração do grupo na mesma força de ideal e serviço. Humanizados uns aos outros, mãos e corações entrelaçados na edificação, venceremos as convulsões externas, por piores que elas sejam. Veja bem, essas duas mensagens, eu fiz questão de ler as duas, que elas estão muito próximas uma da outra. Geralmente, nos momentos de grande crise, né, a gente, a princípio, se sente vítima. A princípio, a gente fala aquela tradicional frase: que mal eu fiz a Deus. Parece que eu preguei Cristo na cruz. E vai por aí afora.
como se nós fôssemos verdadeiramente vítimas dos fatos que estão acontecendo. E aí, a gente olha para os lados e parece que as pessoas que estavam mais próximas de nós, no momento de alegria, de vivência, de segurança, parece que elas desaparecem. Elas se esfumaçam e a gente não as encontra. Mas o espírito Batuíra vem dizer que é assim mesmo. É nesses momentos de crises que nós vamos identificar os amigos verdadeiros. E eu gosto muito dessa comparação que ele faz em seguida. Se não houvesse a noite, o negrume da noite, nós não enxergaríamos as estrelas que brilham no céu em nosso favor. Então, minha gente, é muito importante que nos momentos de dor, em que a gente sente ostensivamente o afastamento de alguns, não nos deixemos levar pela dor. Não nos amarguremos, porque, na verdade, eu diria que estes são momentos de seleção natural. A seleção dos verdadeiros amigos. Esses ficam conosco, se aproximam de nós, alumiam o nosso caminho com suas pequenas atitudes, gestos, olhares, sorrisos, ações. Então, a eles, os verdadeiros amigos, devemos estar atentos em momentos de crise, porque aí a gente vai naturalmente selecionar, não para continuar vivendo assim. Com esses eu convivo, com esses não. Não, não é isso não. A gente vai continuar convivendo com todos, mas nós saberemos com clareza quais são aqueles que merecem verdadeiramente a nossa confiança. O nosso aval às coisas que eles forem fazer e a nossa confiança em estender-lhes as mãos, se por um acaso precisarmos. Então, nos momentos de crise, em vez de deixar a crise abafar os nossos sentimentos, e aí a gente dá vazão à mágoa, o melindre, a revolta, nos momentos de crise, deixemos filtrar em nós as ações de todos aqueles que convivem mais perto. E nessa filtragem, nós certamente identificaremos aqueles em quem efetivamente nós podemos confiar. E essa outra mensagem, pequenina também, ela é muito importante. Mais união. Porque quando nós estamos numa atividade, seja ela qual for, nós temos que olhar o objetivo da atividade. Se ele é bom, se ele é útil, se ele é agradável e se nós damos conta de enfrentar. Com quem poderemos contar? E aí a gente começa a agir. Começa a agir, começa a caminhar e nós vamos perceber, como diz aqui, que tendo coragem para continuar trabalhando e servindo, nós vamos certamente perceber os que se unem a nós e nos apoiam e nos escoram nos momentos de desânimo. Vejam bem, esse pequenino encontro aqui semanal, de 15 minutos, há momentos, e veja que a gente começou perto do início da pandemia, porque ficamos aflitos de como levar aos companheiros que confiam na gente
uma mensagem de ânimo, de bom ânimo, de coragem, alguma orientação. E assim começamos. Alguns que estão conosco, assistindo, ouvindo, estão conosco desde o primeiro momento. Chegaram, se uniram a nós, ainda que em silêncio, ainda que na sua postura singela de solidariedade silenciosa e cristã. Mas estão conosco desde o primeiro ou os primeiros momentos desse singelo encontro. Ora, esses já vamos, talvez, eu posso depois até pesquisar, mais 3 ou 4 anos, estamos aqui tentando levar, com muito esforço, às vezes, precisando contar com a boa vontade de um ou outro companheiro, porque assim que a pandemia assim passou no seu aspecto mais violento, o que aconteceu é que as tarefas voltaram aumentadas e outras tarefas surgiram. Então, o que parece ser simples, 15 minutos só por semana, no instantinho Joselma grava. Às vezes não é tão simples assim, porque aconteceu, graças a Deus, uma sobrecarga de atividades, de tarefas, que muitas vezes consomem o tempo da gente. E é nessa hora que nós sentimos a presença dos corações amigos unidos a nós, que no silêncio nos dão o incentivo. Às vezes, já aconteceu isso 1 ou 2 vezes, com muita clareza. Eu estava assim cansada, pensando assim, bom, já que agora as coisas estão voltando ao lugar, eu acho que eu posso pedir licença aos companheiros desse horário e interromper essa nossa pequena conversa semanal. Quando eu estou pensando assim, estruturando a minha mente de como eu vou fazer isso, eu recebo uma mensagem. Principalmente de um amigo querido do Rio, que faz isso, parece que realmente no momento certo. Neste tempo, acho que eu recebi dele 3, 4 mensagens, mas que foram tão fortes, que fizeram com que eu parasse, refletisse e desistisse da ideia de interrupção. Ora, eu sei que existem momentos, existem programas muito mais importantes do que esse para muitos, mas existem aqueles corações que começaram junto com a gente aqui e que, de alguma forma, nos fazem crescer e crescem também nessas coisas simples que falamos, porque não temos a pretensão de ter aulas de espiritismo neste horário, nem de evangelho. São pequenos fatos que a gente pode assimilar rapidamente e deixar passar. Então, aí eu penso, mas como? A pessoa que chegou junto desde o primeiro momento, agora eu viro as costas. Não, eu preciso corresponder à lealdade. E é muito interessante porque isso me fez, por 2 vezes, me parece, perseverar nesse trabalhinho singelo, essa conversa pequenina que nós fazemos a cada semana. Então, minha gente, nos momentos de crise, atenção, não nos deixemos abater e nem nos deixemos levar pela decepção com as pessoas que se afastam. Ao contrário, vamos vibrar de gratidão ao observarmos aquelas pessoas que estão perto de nós, mas quietinhas. E no momento da crise elas se manifestam de alguma forma, elas se aproximam, elas se fazem presentes. Essa é uma ação. E o convite a termos mais união. Em todos os momentos,
que nós possamos ter mais união. E nos momentos de trabalho, que essa união ela seja clara, ela seja transparente, seja desinteressada. O único interesse que essa união traz é o interesse de fortalecer os laços de amizade no trabalho, de solidariedade no bem, de reforço e conquista da paz. Então, amigos, vamos em frente, amando sempre, respeitando muito, agradecendo muito e não valorizemos os momentos de crise como momentos de dor profunda, de perseguição em cima de nós. Muito ao contrário. Que nós possamos entender que os momentos de crise são momentos de teste para que possamos adentrar um outro patamar, um outro degrau, uma outra ambiência, porque essa já estamos vencendo. Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine muito, paz para todos nós e até a próxima semana, se Deus quiser. Descansem enquanto puder, renovem suas propostas de vida e prossigamos em paz. Um grande abraço.